Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Quinto e Rebelo. Aqui você já sabe, ideias se encontram para promover conhecimento para você que está aí do outro lado. Te agradeço pela audiência e, por favor, segue a gente ali no YouTube, no Spotify, dá o joinha, confira os nossos outros episódios, tem tudo feito com muito carinho para vocês. E eu quero agradecer os comentários, os feedbacks que nós temos recebido da nossa audiência. Muito obrigado. Isso tudo é um gás a mais para a gente continuar fazendo bom conteúdo para vocês. Eu sou Arimatea Quinto, já me conhece, CEO da Quinto e Rebelo, e toda semana eu estou aqui trazendo um convidado especial. E hoje não pode ser diferente. Eu trouxe meu amigo Thiago Rodrigo, empreendedor, professor, um queridão que eu já conheço há mais de uma década, Obrigado, gente. Ari. E que eu queria muito ter trazido o Thiago aqui para compartilhar o seu conhecimento ao longo do podcast, né? E que bom que deu certo hoje, meu amigo. Seja muito bem-vindo, viu? É um prazer ter você aqui, uma Satisfação honra. toda nossa. Quase que eu não consigo, mas é um Deu pedido certo. do Ari e a gente dá um jeito, né? Eu só Vamos quero lá. agradecer, viu? Você, assim, Obrigado. inicialmente agradecê-lo, porque eu sei que a sua correria é grande. Antes de ele estar aqui, gente, ele estava na correria da empresa, mas ele abriu aí um espaço na agenda para compartilhar com a gente um pouco da história, dos aprendizados. Então, minha amiga, é uma honra para nós e você é um parceirão de negócios da Quinto e Rebelo, é um cliente, né? Enfim, é um amigão. Então, gente, podem ficar tranquilos que aqui vai ser um episódio bem descontraído, bem leve, como todos os outros, né? E quero que você, meu amigo, primeiro se apresente aí para quem não Perfeito, conhece. Ari. Quem é o Thiago Rodrigo? Perfeito, Ari. O Thiago Rodrigo é professor, consultor, empreendedor e um paizão, né? Assim, adora as pessoas, os amigos que conhecem, né? Os familiares, que é um coração enorme. Uhum. Então, esse acho que é o que define aí o Thiago Rodrigo. Então, esse é o Thiago Rodrigo de verdade, né? Que está ali, que ajuda, que auxilia, que orienta, que educa, que direciona, que transfere conhecimento, recebe também. Então, esse é o Thiago Rodrigo. Muito bem, é isso que a gente quer trazer, sempre esse lado real, né, do nosso entrevistado, o empreendedor que está aqui por trás, né? Para além desse empreendedor, desse professor que você é, de grande gabarito, tem uma pessoa, tem ali um ser humano, tem alguém que é feliz, né? Que eu sei que você é um cara muito de boa, bem com a vida, e eu estou muito feliz aqui, eu estou até assim, bem descontraído aqui mesmo, fazer uma coisa, um bate-papo bem legal, viu? Fica à vontade. Então, seguindo aqui o nosso roteiro, e Thiago, você tem mais de 20 anos de experiência com docência, enfim, com empresas, né? Como foi o primeiro contato com o mundo dos negócios e em que momento você percebeu que gerir empresas, né? Você também tinha ali um chamado, além de gerir empresas, você também tinha um chamado para ensinar, para compartilhar conhecimento. Pronto, dois recortes interessantes em relação à questão dos negócios. Uhum. Meu pai, empreendedor, minha mãe, ela era funcionária pública, mas ela tinha uma veia para empreender também, só que em formatos diferentes ali. Então, meu pai era um guerreiro, empreendedor, lutador. Então, já muito cedo eu via meu pai correndo, né, fazendo grana, atendendo cliente. Então, naturalmente, isso foi entrando por osmose, né, na Inspiração cabeça ali. Inspiração ali ali já foi, né? E minha mãe, ela tinha um dom de fazer comidas. Então, ela fazia doces maravilhosos. A comida dela era inacreditável. E nisso, ela transformava em negócio. Uhum. Lógico, em menor escala, porque ela tinha lá as limitações dela e as demandas dela. Então, eu nasci em um ambiente com dois empreendedores. Um mais arrojado, né, mais que ia fazer isso full time, e minha mãe que fazia isso em horários reduzidos, mas minha mãe fez de tudo um pouco. Então, daí vem acho que esse filho do empreendedorismo. E tem um ponto, sabe, Ari, que agora mesmo eu estava me recordando desse ponto, que aos 14 anos, que é a idade que meu filho já tem hoje, o meu pai me chamava nas férias para ir trabalhar com ele. Inclusive, eu fiz esse convite com meu filho hoje, lembrando desse processo, como isso foi importante. Na época, eu tô de férias, né? Deixa eu quieto aqui em casa. Só que os pais, eles sabem quem é que tem o filho ali no negócio, só que eu só fui entender isso depois, né? Sim. E aí eu fiz até essa brincadeira. Meu filho, se você for trabalhar comigo hoje, meia diária R$ 25, uma diária completa R$ 50. Eu não tinha isso, eu tinha que ir, né? Era papai chamou, tem que ir. Hoje, e aí daí começa, né, minha história no empreendedorismo, né? Então, ajudando meu pai, ajudando minha mãe. Isso com 14 anos, Isso com 14 anos. Nas férias, meu pai chamava para ajudar ele. E depois, lá na frente, chegou um momento que meus pais realmente não
eles conciliavam nessa questão de estudo e trabalho, então eles me preservavam de alguma forma. E assim que eu terminei ali o ensino médio, que eu passei ali no vestibular, na época então vestibular, meu pai me chamou para trabalhar full time com ele. Isso era primeiro dia útil de 2000. Nesse momento, são 26 anos de 26 recorte aí, anos, né? exatamente. E eu começo a trabalhar com ele. Nisso eu já vinha trabalhando com ele, com minha mãe, ajudando, né, de alguma forma, mas naquele momento eu fico full time até começar as aulas da faculdade. E aí eu entro de fato de cabeça aí no mundo dos negócios. Interessante. Como professor, Pode um falar. recorte, eu não me via como professor, um ponto até interessante, de repente, a história de alguém. E um amigo chamado Francisco Valdivino Rocha, tenho que realmente referenciar ele. Ele, na faculdade, no curso de administração, ele sempre me chamava para fazer parte do grupo dele. Aham. E os colegas diziam, pô, você tem perfil de orador, né, de treinador, vem para cá para o nosso grupo. E esse mesmo colega, que foi meu sócio em outros projetos durante a graduação, ele disse assim, Thiago, vamos fazer a pós juntos. Não, eu sou empreendedor, quero fazer pós. Não, eu quero ganhar dinheiro. E aí, não, nós vamos fazer a pós junto. Então, ele pega na minha mão, literalmente, me ajuda a organizar a documentação e a gente vai fazer a pós, a primeira pós, né, que foi minha primeira escolha ali, que não foi minha, foi dele, né? Então, ele me levou, fui para a gestão empresarial. E aí, daí, começa a minha jornada como professor. Por quê? Porque esse mesmo colega, ele foi meu sócio na graduação em uma empresa de propaganda. Ele sai da sociedade e abre uma empresa de treinamento. E alguns anos depois ele vem me pegar para ser um dos treinadores dele e um dos vendedores também. Ele cuidava da parte comercial lá da empresa dele. E daí começa a minha jornada como professor e não parei mais até o momento. Interessante. Todo mundo, pessoal, tem um começo. Isso aqui é legal, até para inspirar, né? Os jovens estudantes, são pessoas que estão aí em casa nos ouvindo, nos assistindo. E eu quero só voltar um pouco nessa história Pois não, da pois não. escolha da profissão. Querendo ou não, ali, terceirão, a galera tá naquela dúvida, qual caminho eu vou sim. seguir? Eu vou ser publicitário, vou ser advogado, vou ser administrador, vou ser médico. Como foi ali na tua escolha, essa decisão? Foi por conta também desse legado que teu pai criou em ti? Como Ari, foi? tem uma história que eu acho que você não sabe, né? Eu vou contar Olha aí, ó, agora. primeira mão. O curso de administração foi meu terceiro curso. Olha Meu só, eu não terceiro sabia curso. disso, viu? Bom, meu primeiro curso foi filosofia na Federal. Fiz filosofia, Hum. passei, né, inicialmente como segunda opção, porque a minha escolha era direito. Ah, tá certo. Então, eu não passei com a pontuação e caí na segunda opção como filosofia. Então, fui fazer filosofia e continuei fazendo o pré-vestibular. E ao final daquele ano do pré-vestibular, já com um ano de filosofia, foi que eu ingressei para o direito, que era o que eu achava que seria. Só que eu tinha uma deficiência em matemática muito grande. E na época que eu estava fazendo o pré-vestibular, foi lançada uma turma específica para quem ia fazer administração na UESP, que eram provas específicas, e não, então eu vou fazer administração para poder entrar nessa turma e aprender a matemática e conseguir passar no direito. Isso. Acabei passando também para administração na UESP, né? Acabei fazendo ali por alguma coisa, não, vou fazer também para testar, né? E nisso eu passo para direito e para administração, já fazendo filosofia. Eita. E aí eu ingresso no curso de direito e depois, só depois, no segundo semestre, que eu começo o curso de administração. E em um semestre eu cursava administração de manhã, direito à noite e à tarde eu fazia filosofia. Então Meu passei Deus um do semestre, céu. 3 cursos ao mesmo 6 tempo. meses fazendo 6 cursos. Caramba. E ao final desse semestre eu entendi que não fazia sentido eu dar continuidade ao curso de filosofia. Até porque eu tinha que trabalhar, tinha que empreender. E fiquei fazendo em paralelo direito e administração. E fantástico o direito, me ajudou muito, inclusive como consultor, como empreendedor. Depois de 2 anos e meio no curso de direito, eu entendi que realmente não estava tendo uma afinidade, não deu match, como a gente fala hoje, né? Mas eu tentei, né? Enfim. E aí, chamei meus pais para conversar e fui dar notícia para eles que eu ia largar o curso de direito. Não ia trancar, eu ia largar, ia abandonar, porque estava ciente que o curso de administração, a área de administração era onde meu olho brilhava, meu sangue fervia. Deu match total e eu naquela, como é que eu vou falar para meus pais, né? Para minha família. E a gente fica nessa preocupação e acabou que nessa caminhada eu optei por administração e abandonei filosofia e direito. E pronto, aí depois que eu entendi aqui, aí ninguém me segurou mais. Que interessante, eu não sabia dessa história, por isso que é bom essas conversas aqui.
Então você é um cara que permeou aí a filosofia, o direito, mas o que te apaixonou foi a administração, e que é apaixonante, né? É apaixonante. Dá uma dica aí para quem tá com essas dúvidas aí, tipo, eu vou fazer isso, aquilo. O que tu deixa para nossa audiência? Sabe o que é muito interessante estar falando aí para a câmera? É porque a gente realmente a gente não sabe, de fato, quando é que vai dar o match, o porquê. Uhum. A gente tenta, vai. Mas a dica é a seguinte: é fazer um alinhamento com o que você de fato sente, com o que o mercado demanda, e dali você vai naturalmente, é um processo, como você se identifica, naturalmente o mercado vai te reconhecer como um bom profissional. O grande desafio é porque muitas vezes a gente pensa, vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro? Né? Área X dá dinheiro, não, então você fica nessa dúvida, mas é um alinhamento entre as suas características e competências e o curso que você vai trilhar. Lógico, olhando para o mercado. Né? Então, vou fazer administração, mas onde é que o curso de administração está rendendo bem, está rentabilizando, para você não passar por por um processo de escassez. Não é só no curso de administração, em qualquer outro curso. Então, a dica é esse alinhamento. Tu já teve, assim, nessa jornada, algum aluno que chegou para ti e disse assim, professor, tô pensando em desistir do curso de administração, e aí, professor, assim, nesse momento, chegou a falar alguma coisa para ele? Sim, vários, Ari, vários. Eu já tive 15 mil alunos nessa jornada aí de pouco mais de 20 anos, né? Entre alunos do ensino médio, faculdade, pós. E é muito natural na graduação, principalmente naquele primeiro momento, naquele primeiro ano da graduação, o aluno, professor, estou na dúvida. E vários já passaram, eu digo, realmente senti o curso, já tem um ano, não é o que você quer? Show, você tentou, parabéns, né? Você viu, siga a sua escolha e vá. Qualquer coisa você volta se realmente você viu que foi lá para outro curso e não... Porque, Ari, não adianta, não dá, porque senão... Tentar forçar, né, Thiago? E já aconteceu muitos de alunos pularem do barco na graduação, ir para outro curso e dá super certo, show, fantástico, isso é bom, isso é importante. Já aconteceu de alunos irem para outro curso, testou lá e voltou. Às vezes terminou o curso e veio terminar depois a administração. E teve gente que fez lá o test drive no outro curso, não deu match, ele voltou para a administração. Olha então, aí. assim, se dar a oportunidade, como eu dei, de viver essas experiências. Então, se o aluno chegar para falar comigo, ele vai escutar, de fato, a real. Falar, tente, é isso que você quer, depois você avalia. Isso é bacana, Thiago, porque você é um cara que, como você falou, é um paizão, né? E eu acho que os alunos, pelos comentários, né, que eu já sigo você nas redes sociais, eu vejo que os comentários são muito carinhosos, né? E ter essa humanidade, essa humanização de ser real, de ser, ó, não é? Vai testar outras áreas e deixar ela à vontade, né? Não só forçar, né? Por uma questão, não, fica porque isso, não. Sim. Você tá sentindo? Não tá sentindo? O aluno fica livre, né, para poder ter essa escolher. percepção, essa escolha, né? Isso é muito bacana. Agora, só um parênteses, antes da gente estar na área de negócio, falando, para quem está falando nessa área de professor, né, professor paizão, mas eu cobro meu aluno, mesmo sendo na graduação, se ele faltar 2, 3 vezes, ele vier na próxima aula, ele vai ser convidado a vir conversar comigo, ou então ele vai receber uma mensagem no WhatsApp se for um aluno mais próximo. Sim. Estou sentindo sua falta na aula, o que foi que aconteceu? Sim. Então, assim, tem esse cuidado de dar ali também uma cobrada, não é só orientar, né? Porque às vezes a gente precisa de alguém que dê esse suporte pra gente. Um pulso mais firme, né? Sim. Isso é importante. Vamos lá. E assim, a gente está falando com um cara, pessoal, que ele tem uma longa jornada na área da docência. E isso é muito relevante para a carreira do Thiago Rodrigo, assim, para a carreira de qualquer profissional que também seguiu essa trilha, né, da docência. Mas a pergunta agora é a seguinte. Vamos lá, Ari. Como é que tu consegue, meu irmão, equilibrar essas duas áreas? Não consigo. Não consigo. E tá ficando cada vez mais difícil, viu aí? Tá ficando cada vez mais difícil. Eu fico me perguntando, meu Deus, o cara é empreendedor em múltiplas possibilidades de empresas, de projetos, a gente vai já falar sobre alguns deles, e ainda dá aula. Como é que... Eu sei que você falou que não consegue, mas eu queria que tu falasse um pouco dessa experiência para essas jornadas. Assim, né? É um grande desafio, viu, Ari? Você empreender, você dar aula, você ser o pai, você ser, enfim, essas multitarefas. E ao longo da caminhada a gente vai fazendo os ajustes nos horários, vai fazendo escolhas, né? Então, esse momento que eu estou vivendo hoje, eu estou reduzindo, já venho reduzindo um pouco mais minha carga horária na docência e dando um direcionamento maior para os negócios. Sim. Então, tentando equilibrar os pratos, porque não tem como você ser 100% em tudo, porque o tempo tem que ser gerenciado, né? Então,
estou nessa fase, né, de dar atenção maior para os negócios e Uhum. reduzindo ali minha presença na docência, porque eu era um cara de business, de negócio. Fui para a docência de paraquedas, Tu é da prática ali, do olho no do olho, olho né, no também, olho. tá? Então, assim, É, fui para a docência, de repente virei coordenador, fui 10 anos coordenador em instituições diferentes, e vivi a experiência da coordenação imerso, saí um pouco dos negócios e estou fazendo o processo contrário já nos últimos 5 anos, né? Então, mas é um grande desafio, viu, Ari, fazer esse equilíbrio, mas uma coisa é certa. Quando eu entro para fazer, eu tento fazer o meu melhor no tempo que eu tenho, sim. com os recursos que eu tenho. Essa tua história me lembrou um pouco da minha experiência, que eu fui professor na Estácio, a Estácio Ceut, que agora é só Estácio, né? E aí eu trouxe muito isso do dia a dia, do mercado, coisa que às vezes, não todos, mas alguns professores eles se focam muito na teoria, né, Tiago? Sim, A gente sabe que é importante a teoria, é fundamental, mas sim, o dia a dia, o olho no olho, o aquecimento do mercado, o calor do mercado, quando você traz isso para dentro da sala de aula, dá um gás nas aulas, né? sim, A sim, sim, prática, a real do que está sim. acontecendo. E aí tu falou isso, eu me lembrei. E como é bom somar um profissional, pessoal, que traz a excelência da prática de mercado e a excelência da teoria, da docência que a docência exige, né? E eu digo para vocês, não é porque ele está na minha frente, não, mas é porque o cara é preparado, é Obrigado, Ari. capacitado, Obrigado. e não apenas como professor, mas como consultor, como empreendedor, como ser humano. Então a gente só traz aqui para vocês pessoas do mais alto Obrigado. gabarito, porque a gente entende que o nosso espaço é um palco também de apresentação daqueles que merecem ser vistos, conhecidos. Obrigado, Ari. Então, eu quero mais uma vez parabenizar pela Obrigado, sua Ari. trajetória, viu, meu Obrigado. querido? Ari, você está trazendo esse ponto. Recebo, sim, né, as congratulações. E essa questão de trazer a experiência de mercado para a sala de aula, acho que isso, acredito, acho não, tenho certeza hoje, que isso me tornou um professor de referência, né? Então, Uhum, porque é diferente, a teoria é diferente. Parece ser muito simples. Eu dou disciplina de empreendedorismo já há vários anos. É uma disciplina, teoricamente, que ela é muito fácil. uhum. É muito fácil. Lógico, a parte técnica, a parte de ferramenta, ela é relevante. É fácil você conhecer, é diferente de fazer uma disciplina, né, mais na matemática, ali, mais na estatística, na mais operacional. Só que quando você senta na cadeira do empreendedor ali, não é nada fácil. É, Aí muda o game totalmente, é né? Então, verdade. então, assim, de fato, essa experiência vai somando muito. E aí a gente traz, ó, a teoria diz isso, mas na verdade é assim lá fora. Aí então Uhum. os alunos acham o máximo e a gente passa realmente a real ali, para quando ele chegar lá fora, ele já entender, opa, isso aqui os professores lá na faculdade, ou na graduação, ou na pós, sinalizaram, então ele já vai ali com uma experiência que a gente transferiu para ele. Então, Sim. basicamente é isso. E falando na real, né? Eu queria que tu deixasse sua mensagem, principalmente a tua experiência. O que tu viu no empreendedorismo e que ninguém te contou antes? Coisas que de repente tu viveu e falou, poxa, se alguém tivesse me falado isso aqui antes, eu teria feito diferente. Eu queria que tu compartilhasse alguma Pronto, experiência ou pontos que você considera interessantes a nossa audiência entender. pronto. E Ari, é um desafio muito grande você viver somente do empreendedorismo, principalmente no começo. Uhum, A grana, fala do dinheiro, da grana, da renda. Porque você imagina você está tracionando um projeto do zero agora e você precisa dar gás para o negócio e você precisa pagar suas contas, né? A conta da água, da luz, da energia, da internet, a família tem que, né, uhum. Suprir as suprir as necessidades. necessidades. Então, você fazer essa gestão no começo é muito desafiador. Muito, muito desafiador. Então, que é importante entrar sabendo. Ou tentar conciliar. Se você tem um outro trabalho ali, vai empreendendo Uhum. aos poucos até ganhar musculatura, negócio, Isso. porque eu já vi muitos empreendedores, isso já aconteceu comigo em outros momentos, que a gente inicia 100% focado no negócio, pena muito financeiramente, Uhum. até ajustar o modelo de negócio, ajustar os detalhes, e às vezes abandona o projeto e volta a ser um colaborador, nada Sim, contra, sim. mas é porque realmente não deu. Então, a orientação é, vai começar a empreender, vai organizando esse processo. Começa ali nas horas extras, vai estruturando até realmente você ganhar a musculatura do negócio, sem deixar a sua renda principal ali, ou a renda básica, para depois você seguir com o negócio. Então, ninguém me falou isso. Eu descobri Uhum. na prática, doeu que só. Até hoje dói, na É verdade, né? verdade. Eu também, ninguém tinha me falado isso e eu tive um problemão por conta disso. Hum, Eu iniciei na minha vida empreendedora em 2011. Eu era CLT num grupo aqui de Teresina e aí eu decidi empreender.
ninguém tinha me ensinado nada, minha família tem empreendedores, mas em ramos totalmente diferentes. E aí, Thiago, tu falou, me lembrei dessa história. E, cara, eu não sabia essa diferenciação das questões de ter uma reserva financeira Uhum. boa para o começo da E jornada. aí, E. outra coisa, real, real, real. Uhum, Quem é que vai ter uma reserva financeira boa para começar um negócio? então, Real, são poucos, ali, são poucos. Então a pessoa começa na verdade. garra, na vontade, na fé e vai. É. Então, assim, aí mais Uhum, desconstruindo o que eu falo muito na sala de aula. Se você for esperar para ter a grana, você não vai. Não vai. Então, por isso que eu prefiro dizer, estrutura, mantém ali a renda básica principal, nem que seja ali em parceria com a família, com a esposa, com o companheiro, companheira, e vai tocando o negócio. Ah, vou esperar que tenha. Não vai ter. Por quê? Porque para você ser um CLT e fazer uma reserva financeira, você tem que ser muito disciplinado financeiramente. A salário uhum, financeiro tem que ser muito ajustada até você fazer um volume. sim. São poucos. No Brasil é real. Estou trazendo, né, são dados, tem, então é melhor realmente estruturar e porque se for esperar até a grana, não vai. É. Ainda bem que você foi. Ainda bem que você Fazer foi. bem com uma pergunta. Pergunta. Tu, hoje tu é professor, é empreendedor, é mentor. Você tem, assim, um olhar, se as pessoas te procurarem, eu estou começando um negócio, eu quero que o Thiago me acompanhe Sim, ali. sim, Como é sim. esse teu trabalho para esse Pronto. público específico? Perfeito, Ari. Inclusive, você falou da consultoria. Hoje eu não deposito a mesma energia nas consultorias. A gente ainda faz Uhum. consultoria dos negócios, mas para um outro foco, para um outro formato. Uhum. Mas se, por exemplo, alguém me procura, como aconteceu há poucos dias atrás, professor Thiago, estou prestando o seu suporte, estou iniciando um negócio, a área dele é tecnologia, né, ele não tem formação na área de gestão, e ele pediu para sentar comigo algumas horas, durante alguns dias, e aí beleza, então você se aumentou, tem um valor por hora, Sim. então a gente senta ali, entende as necessidades dele, direciona as atividades, se tiver necessidade de novo encontro, ele já sabe que ele vai pagar a hora do mentor, Uhum. né, até Exatamente. a hora que ele entender, beleza, já não preciso mais da sua mentoria, agora eu vou procurar o Ari, porque eu estou precisando da mentoria do Ari. E tá tudo certo. Uhum. Mas faço Entendi. sim, Ari, e faço, assim, é muito natural. Toda semana eu recebo ali uma mensagem de um cliente, de um amigo, pedindo para esse processo. E aí Sim, eu já sim. tenho, já tenho um formato de negócio específico para isso. Maravilha. Bom saber disso, você que nos assiste, que nos ouve aí no Spotify, tá precisando aí de uma orientação técnica adequada, real, de alguém que tem mais de 25 anos de experiência, fala aqui com o Thiago Rodrigues, chama ele ali. Daqui a pouco ele vai passar os contatos dele aqui pra gente Pronto, poder perfeito. compartilhar com vocês. E ter alguém ao nosso lado que dê a mão e apoie e ajude, mas também chame a atenção, né? Porque o mentor também Sim, vai poder chamar a perfeito. atenção, é algo maravilhoso que tem tudo para dar certo quando o teu negócio tem um propósito firme e você também tem força de vontade, né? Porque também tem esse ponto que é importante de ser dito. Agora vamos falar do teu Vamos? projeto do Instituto Vórtice, né? Pronto. E eu queria até deixar à vontade, você quer começar a falar do Instituto ou da Vamos Elimina? falar inicialmente do Instituto, né, Pronto. que é É o o filho mais projeto, novo, né? é o filho mais novo, né, que a gente já vem trabalhando, Pronto. mas vamos lá. Ari, como consultor, eu já tive outros negócios, é a parte que você acho que não vai lembrar ou não sabe, né? Uhum. Quando eu decidi ir para a consultoria, isso foi em 2009. Uhum. Em 2009 eu iniciei os processos de consultoria, ou seja, a gente já tem aí 15 anos, né, nesse recorte temporal, e eu Uhum. passei por muitas consultorias em vários segmentos. E aí chegou uma hora que eu fui fazer o mestrado, então a gente suspendeu, mas nessa caminhada eu comecei sozinho, depois veio um sócio que virou, né, um segundo consultor, depois veio mais outro. Sei que, na verdade, o Instituto Vortex, ele representa o grau de maturidade de consultores que já caminham há 15 anos. Ótimo. Uhum. E aí o Instituto Vortex, ele vem já com... O Instituto Vortex, de fato, ele vai fazer 3 anos agora em agosto. Uhum. Mas aí um ponto importante, ali, às vezes você vê um CNPJ de 3 anos, mas quem está por Quem trás tá desse por... CNPJ? Exatamente. Quem são, e não é só os sócios, quem é a base de consultores, de pessoas que estão trabalhando no Instituto. Então a gente traz um legado aí de mais de 15 anos de caminhada. Sim. Enfim, mas o que é o Instituto Vortex? A gente trabalha com estudos, pesquisas e tecnologia aplicada. A gente Uhum. tem algumas soluções, tá? Vou falar uma delas, por exemplo. Então, imagina que o Ari botou um corte do podcast de algum dos convidados e ali deu
3 mil comentários no Instagram. E você quer entender, você não vai. No olho é impossível você entender o que são aqueles comentários. Uhum. Então, nós temos uma solução que você pega aquele post, você joga dentro da nossa plataforma, e aí ele vai pegar aqueles 3 mil comentários, ele vai analisar aqueles textos, e vai classificar em positivo, negativo, neutro, e vai dividir em sentimentos, também positivo, felicidade, entusiasmo, medo, né? Na parte negativa, medo, raiva, e ele Uhum. transforma isso em números, e vai Olha te dar só. um relatório para trabalhar, se for uma gestão de crise, ou se for algo para reforçar, né, de forma positiva. Uhum. E esse é um dos nossos projetos hoje, que inclusive a gente teve em Portugal no Web Summit no ano passado, e a gente está trabalhando forte. Mas fora isso, nós também temos outras soluções. Então você imagina que você vai fazer um evento público, você é prefeito de uma cidade, e Uhum. você quer saber quantas pessoas tiveram no seu evento. Então, a gente sobe um drone, o drone faz a contagem daquele público, por show, por comício, por evento, por feira, por dia, por hora. E a gente consegue fazer isso, transformar isso em números através de um sistema que nós temos. Além disso, a gente faz todas essas análises, esses números, e transforma isso em dados reais para tomar decisão. Além disso, a gente também tem a pesquisa, que pode ser uma pesquisa eleitoral, ou pode ser uma pesquisa de impacto econômico. Esse mesmo evento que, de repente, você como prefeito contratou para fazer a contagem do público, a Uhum. gente tem um aplicativo, uma equipe preparada para poder fazer a conferência. Você vem de onde? Já vem da cidade tal. Você pretende gastar quanto no evento? Para quê? Para aquele gestor público entender se aquele evento está se pagando, se está justificando, né? Até para poder também ele transformar aquilo em decisões para a gestão pública como gestor. Então, nós temos esses trabalhos, entre outros, mas nosso carro-chefe hoje está entre a plataforma de análise de sentimentos, que inclusive a gente batizou de Vórtice, né, fazendo referência ao Instituto Vórtice, Uhum. essa leitura né, por drone, e mais essa pesquisa de campo. Então, esse é um pouco do Interessante. Instituto Vórtice. E olha, pessoal, são pesquisas, são conhecimentos de vários anos de jornada que se transformaram no Instituto Vórtice e que oferece soluções daqui, gente. Pessoas do Do Piauí, Piauí. piauienses, Perfeito. produzindo uma inteligência, uma tecnologia, um conhecimento que nós temos que dar valor, nós temos que valorizar. Sim, perfeito. E como é que vocês estão desenvolvendo o Instituto ao longo desses 3 anos? Lógico, muita coisa já aconteceu. Sim, E que tipo de inovações vocês estão prevendo também? Porque hoje com a IA a gente sabe que é uma sim. revolução. Conta um pouco para nós. Pronto, Ari, um ponto muito importante que o Instituto Vórtice ele tem essa pegada bem científica, acadêmica. Uhum. Então, os nossos parceiros, alguns dos nossos, né, o nosso sócio e alguns dos nossos parceiros, a maioria, na verdade, eles têm uma formação de mestrado, doutorado, isso a gente considera Uhum. importante. Com E o certeza. grande desafio é como transformar essas informações científicas em negócios rentáveis. Sim. E aí, acho que onde cada um entrega, faz uma entrega onde eu entro, entendendo isso junto com os colegas e transformar isso em negócio. Né? Uhum. Então, em relação a você falou das IAs, a gente Uhum. entende que a IA hoje tem que estar do nosso lado. Com certeza. Então, todos os nossos projetos hoje têm uma IA inserida, seja na leitura do drone, seja na leitura da plataforma, na geração do Uhum. relatório, na hora que a gente vai fazer o estudo. Então, a gente usa as IAs, e são muitas hoje, diversas, e a gente usa adequada específica para aquela demanda. Então, mas em relação às inovações, como a gente tem um corpo muito focado em pesquisa, sempre a gente está olhando ali o que o mercado está trazendo, quais são as tendências, e a gente tenta fazer os testes para entender o que dá para a gente fazer um casamento ali e gerar uma boa solução, um bom produto. Sim, e é como o Thiago disse, as IAs são uma realidade, pessoal. Não dá mais para a gente achar que tudo tem IA. Gente, a tendência vai ser essa. A IA ela tá aí para ajudar, para somar, Sim, né, para Thiago? somar. E a pra empresa somar. que não tiver um IA, ela vai ficar para trás. Não há o que se dizer, até porque o mercado ele evolui muito rápido. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Então a gente tem que estar atento às inovações, que é o caso aqui que o Thiago está falando, que as empresas que ele lidera já tem essa visão, então parabenizar, viu, por essa iniciativa e essa visão de trazer algo tão inovador, tão interessante para o nosso mercado e para o Brasil, para o mundo, né? Você falou que vocês estavam no Web Summit de Portugal, né? Ano passado, né? Foi ali final de 2025. A gente, inclusive, quer voltar esse ano novamente. Na verdade, a gente quer ganhar o mundo, né, Ari? Olha aí. Essa é a nossa missão. E vamos tentar, né? É isso aí. Do Piauí para o mundo. Do Piauí para o mundo. Você vai falar um pouquinho da Elimina Inseto? Sim, vamos lá. É o filho mais velho, né? É o mais velho. Na verdade, eu até vou resumir o nosso storytelling.
A Elimina Inseto, eu sou a terceira geração de uma família que trabalha com isso há 100 anos. Olha Meu avô aí. colocou a primeira dedetizadora do estado, que inclusive tem um nome de pioneira. Sim. Meu pai colocou a mais conhecida do estado, que é este inseto, no qual eu trabalhei com ele por quase uma década. E aí, em determinado momento, eu saio do setor, fico fora 1 ano, e fiquei pensando como é que eu vou monetizar uma caminhada de quase 10 anos. Não vou deixar isso na gaveta, tenho que pensar. Até porque o know-how que tu tinha, né, cara? 10 anos, 10 nossa, anos. luta dia a dia, não, como é que... Então eu juntei as tecnologias disponíveis há 15 anos atrás e reformulei um modelo de negócio dedetizadora bem atual, que hoje é similar ao Uber, similar, né? Então a gente trabalha muitas tecnologias, já trabalhava muitas tecnologias, hoje ainda mais. E aí a Elimina Inseto, depois de 1 ano pensando, nasce em 2015, com esse formato mais tecnologia, com alguns recortes, alguns ajustes, e a operação está até hoje aí rodando, né? Se nós temos uma particularidade que a gente não atende alguns segmentos ali. Hoje a gente se especializou em atender pessoa física, de médio alto padrão, que a gente dá um atendimento bem diferenciado, de fato, de atenção, de registro de foto, de vídeo, né? Mais o relacionamento. E a parte de condomínios também, que a gente tem hoje um olhar bem diferenciado. Mas, por exemplo, a gente não atende alguns segmentos porque a gente entende que o negócio vai maturando e a gente não alguns segmentos eles não são rentáveis. E aí a gente vai classificando e vai tirando ali do mix. Então, isso é um pouquinho da história da Elimina Inseto, que hoje eu trabalho, né, em parceria com minha esposa. Mas é uma história aí de 100 anos de experiência da família. Isso é legal. Eu sou cliente, viu, gente, da Elimina Inseto. Eu Obrigado, posso Ari. dar o meu depoimento aqui real. Foi maravilhoso o atendimento da sua esposa, da Obrigado, Sandra. A equipe ali toda qualificada. Até hoje a gente colhe frutos, viu? Daquilo que Eu vocês acho que está demorando implementaram. muito. Então, acho que já pode renovar o serviço. Já tá no ponto, Já né? tá no ponto. A Débora, né? minha esposa, até fala, amor, já chama ele iniciar de novo. E eu fico naquele. Amanhã eu chamo, Pois a correria. eu vou pedir para as mulheres se falarem, que elas resolvem bem mais rápido que a gente, viu? É É ligeiro. verdade, é verdade. Mas foi maravilhoso o trabalho, Muito viu? bom, A gente, gente, inclusive lá no condomínio eu falei para todo mundo, né, que vocês passei um cardzinho. Então só agradecer pela excelência do trabalho, viu? E o que é interessante, Ari, é que a nossa carteira de clientes é feita de amigos, de colegas. E o mais interessante, os nossos amigos, nossos clientes que viram amigos depois, eles indicam a gente. Isso é muito bom. Então, as indicações são muito fortes lá. Pois não, pode. Não, é só agradecer e dizer que vocês estão de parabéns, viu? É um projeto maduro, né? Porque já viu, traz o Thiago numa versão ali empreendedor, depois de mais de uma década trabalhando ali no familiar, trazendo aí a Elimina Inseto, que já é uma empresa aí consolidada, na minha opinião, viu? Obrigado. E aí eu quero fazer quebrar o protocolo aqui, eu não sei como é que tá nosso tempo, você não, me pode diz. ficar à vontade. Só uma curiosidade, Ari, você disse que em 2011 vai empreender com o que, Ari? 2011? 2011 você disse que começou a empreender. Pronto, eu empreendi com comunicação visual. Comunicação visual. Foi, pois placa, aí, fachada. eu vou resgatar aqui uma informação, gente, o mundo é pequeno, 2011, 15 anos depois, mas olha só. O Ari começa a empreender, estava em busca de um carro para comprar. Uma picape, né? E é uma picape. Aí ele comprou uma picape Corsa, que depois eu não estava mais trabalhando na empresa, mas eu deixei meu carro pessoal lá, porque a gente já usava lá na empresa, na X7 na época, e você compra o carro. Exatamente. E eu nem sabia quem tinha comprado o carro, na verdade. E anos depois, acho que 2015, 2016, o seu sócio me liga, porque deu um problema na documentação do carro, que ele não estava achando lá uma segunda via, e precisava do antigo dono. Isso. E aí, depois eu descobri que era você que já estava me atendendo na parte das marcas. Gente, o mundo é pequeno demais. É pequeno demais. Rapaz, tu lembra essa história? Pois é. E eu achei muito importante ter lembrado, porque passou aqui despercebido o papo, né? Porque a gente já contou a história algumas vezes, mas para a audiência, né, a pessoa não sabe ainda. Mas que interessante foi isso mesmo. A gente se encontrou na fila do cartório. Na fila do cartório para assinar o documento do carro. Isso, e aí dali pra frente a gente, assim, já nos conhecemos antes, aí dali que eu falei, meu Deus, é o Thiago que eu conheço. Aí ficou aquela coisa bem mais rápida de resolver, inclusive, rápido de resolver. Thiago? Foi muito Mas essa interessante. história foi muito importante você ter falado mesmo. E aí outros pontos que a gente se conecta, que você cuidou do registro de marcas, ou tentamos algumas marcas que não deu certo, nem tudo são glórias, né? Então trazer isso, o Ari junto com a Maria, tem uma experiência muito forte nessa parte, e eu sempre digo,
Assim, você pode fazer sozinho, mas se você pode ter alguém que já conhece a caminhada, por que não? Por que que eu digo isso? A gente tentou registrar uma marca e não deu certo. Então, chamamos o Ari, que ainda teve uma série de dificuldades pela própria natureza do Uhum, processo, né? uhum. E que depois de uma longa caminhada a gente achou as soluções, né? Achamos a Então solução. tudo que era para acontecer com alguém na parte de assistir marca aconteceu com a gente, nas nossas marcas, mas tudo isso é aprendizado ali. Eu trago isso para a sala Sim. de aula. Obrigado pela força aí também em relação a esses nossos projetos. Não, com certeza. E para mim, para Maria, é sempre um prazer, meu amigo, ter você na nossa jornada. E eu digo mais, assim, hoje o Thiago não é só um parceiro, ele é um amigo. Eu Sim, posso ligar justo. para o Thiago, ele pode me ligar, a gente tem um canal de relacionamento muito direto, Com né, Thiago? certeza. E aqui também, que eu agradeço, porque o Thiago, gente, ele enxerga na gente coisas que nem a gente enxerga. O cara é visionário. Obrigado. E aí eu estava comentando com ele há um tempo atrás sobre a minha paixão pela docência. E ele é docente há muitos anos, então ele sabe quem tem feeling para isso. E o Thiago olhou para mim e falou: Ari, eu quero te colocar ali como professor de um projeto que eu tô, né? E eu falei: bora, Thiago, Ari, monta para mim aí a disciplina e tal, a Estrutura. estrutura. E a gente está nessa jornada juntos, né? Aguardando. Pode até falar, Pronto. né? E pode sim, MBA, pode claro, ficar à vontade para MBA. fazer propaganda aí do Ari, MBA. mas antes eu fiz os testes com você, tá? É. Chamei para algumas palestras, algumas para poder entender a dinâmica. E aí, já também após um processo de maturação, eu coordeno um MBA de gestão empresarial, né, Uhum. no ICEB, na faculdade ICEB. E em função das minhas jornadas, por que não ter uma disciplina de propriedade intelectual dentro do MBA de ICEB, Sim. gestão empresarial? Que é um ator que eu vivi, que outros empreendedores, tem muita coisa que quem sabe que eu também estou até aprendendo ainda. Uhum. Então, convido o Ari, que é uma referência na área, para ser nosso professor. Inclusive, quero alinhar com você o mês que você vai entrar para poder ministrar Isso. lá e dar o seu show. Eu já estou na expectativa e eu digo para você, meu amigo, você teve uma visão assim além. Por quê? Porque não é todo MBA que se preocupa em trazer à tona um conhecimento tão necessário e urgente que é a propriedade intelectual nos Sim, negócios. sim. Os ativos intelectuais hoje são em grande maioria muito maiores do que os ativos materiais. Então esse ponto de partida que a gente vai inclusive trazer de inovação, né, para esse MBA, Uhum. com certeza eu tenho plena Eu tô certeza que só vai rindo ser aqui, Ari, porque sucesso. eu lembrei aqui de um ponto, aí eu vou Ah. fechar para a gente fechar essa parte. Que teve uma época que a gente tentou vender um dos nossos negócios, que era este Uhum. inseto, né? Meu pai faleceu, então a gente foi repensar aquele formato, tudo. Eu já tinha mini inseto, mas este inseto já tinha uma caminhada Uhum. e a gente colocou para venda. E até então sempre a gente falou, ó, a marca não está no pacote. Sim. Não, eu quero só, aí o pessoa que estava querendo comprar, eu quero só o banco de dados, sistema, a parte da operação, tá bom. Aham. Tomei por fim, ele queria a marca também. E aí, naquele processo, quando a gente falou que a marca não estava na jogada, ele disse, pois então vou tirar 200 mil da negociação. Eu digo, pois então não tem mais negociação. E ali a gente não Uhum. vendeu a empresa, que bom. Porque Que depois bom. a empresa, né, acelerou de outra forma. Tudo tem Mas um. na hora da marca, pois eu tiro 200 conto. Pois então a gente não faz Ah, mais negócio. pronto. E aí são as São histórias. as histórias. E bom do podcast é isso, são as histórias. São as Que às histórias. vezes as pessoas que estão do outro lado não sabem, Não né? sabe. E aqui eu tô só falando só um pedacinho, porque É, se eu fosse falar a verdade, a gente ia chorar junto. As verdades dos detalhes, né? Dos detalhes, da ó, verdade, né? pra vocês terem uma ideia, o Thiago, ele tá todo aí bonitão, né? Ó, todo alinhado, de terno e gravata, mas ainda agora, antes de vir pra cá, ele tava na luta do dia a dia. Então, Na assim, né, operação. Thiago? Tava na São as operação, tava na operação. Eu operação. tava pela manhã, normalmente eu acompanho. E aí, ali, como eu falei assim, a gente gosta de dar um acompanhamento especial para os nossos clientes. Eu tava na operação da Elimine Insetos. Então eu não Uhum. vou de terno. Assim, a gente vai, É lógico, a gente vai. Mas tava na adequada à operação, na temperatura do rua Piauí, do né, Thiago? Piauí. Já Do pensou? Piauí. Tá lá de Então, mas terno. é isso, faz parte, né? Mas é isso, cara, é trazer essa realidade aqui para nossa audiência. Eu tenho certeza que aqui vai ser o primeiro podcast de outras que a gente vai fazer juntos, porque tu Ó, tem muita coisa para compartilhar. O negócio é que o nosso tempo aqui a gente sabe que é um pouco tranquilo. Mas se quiser limitado. mandar mais uma pergunta aí Olha aí, daquelas aí, se quiser orar eu, isso, eu à vou, vontade. eu vou fazer mais uma pergunta já para a gente encerrar, que é sobre para o jovem que está nos ouvindo e sonha em empreender, mas se sente perdido entre a teoria e a faculdade, a prática do Uhum. mercado. Qual é o teu conselho de ouro para ele começar a construir o próprio legado? Pronto. Ari, eu vou deixar esse recado não só para o jovem, vou deixar para a pessoa que já é mais madura, que de repente até Uhum, se aposentou uhum, e está buscando uma atividade, ou alguém que já de repente não quer mais trabalhar para outras pessoas, quer criar o próprio negócio dele, e também para o jovem, seja do ensino médio ou
da graduação, das diferentes áreas ali. Uhum. Comece com o que você tem de informações, de recurso, mas importante sondar o mercado para entender se vai ter se vai ter ali uma absorção de um mercado. E às vezes a gente fica esperando, como eu falei agora há pouco, o melhor momento para começar. E não tem o melhor momento. O melhor momento é começar estruturado com um projeto mínimo viável. Uhum. Fazer um projeto mínimo viável. Eu quero começar uma loja. Começa uma loja pequena, começa a vender dentro do carro, começa a vender na internet. Hoje a internet está aí dando uma possibilidade de escala. Isso. Né? E faça um projeto mínimo viável, um piloto, para ir testando. Porque você vai, às vezes, gasta lá 100 mil, 200 mil, $500.000 para abrir um projeto que você não validou. Isso. Então, vai validando, vai estruturando, vai crescendo e inicia. E não tem o melhor momento. O melhor momento é começar estruturado em termos de informações. Em termos de estrutura física, ferramenta, você vai fazendo a caminhada. Uhum. E vai validando. E se o negócio não der certo, como é um piloto, ajusta. A gente chama isso em startup de pivota, né? Vai pivotar. Né? No modelo tradicional, reorganiza, muda o segmento, muda o produto, e é natural. Eu vi minha mãe fazendo isso. Tentava uma coisa, não dava, ia para outra. Só que agora a gente entende o nome bonito, né? Pivotar, aquela coisa toda. Então, assim, é começar com um mínimo de informações de mercado, de negócio, faz um piloto ali, um MVP, um projeto mínimo viável, começa. E Ari, por que eu estou trazendo esse recorte? Também para quem tem 60 mais, está se aposentando, 50 mais, dependendo da área. Porque quem se aposenta perde muita renda. E aí fica numa situação financeira complicada. E por que não empreender? Não é empreender para trabalhar às 8 horas, trabalhar em seguida. A pessoa já vem de uma jornada, mas ele pode trabalhar 4 horas, pode trabalhar. Aí Ari, para poder fechar, a pessoa cria um modelo de negócio. Quer trabalhar só de noite, de segunda, o negócio é seu, você faz o que quiser com o modelo. Então, cria o seu modelo de negócio. É só final de semana? Tá tudo certo. É só na semana? É só de manhã? Cria o seu modelo de negócio. Não tem modelo padrão. É o que você se sente bem e o que vai rentabilizar. Tá? É isso mesmo. Falou o professorzão aí que eu admiro demais, cara. Tu sabe disso, né? Obrigado, Ari. Recebo. E sem rasgação de seda mesmo, porque aqui a gente é real, viu? Obrigado. Mas é porque o cara é preparado, é capacitado, é por isso que a gente trouxe, e eu tenho o maior orgulho, viu? Da nossa história, da sua história. Obrigado, Ari. E eu digo mais, a gente vai ter a parte 2, tá? Vamos, tá? Tem muita coisa pra contar. Na parte 2 a gente vai falar mais detalhes aí. 25 anos aí tem muita... E trazer mais da sua... Lógico, não dá em 30, 40 minutos falar todo o know-how do Thiago Rodrigues, é muita coisa. Então teria que ter vários, mas dá pra gente trazer depois você para outros assuntos mais específicos. Tranquilo, pode ser. E que vai ser um prazer ter você, tá? Perfeito. A gente tá na segunda temporada do podcast, então vem outras temporadas por aí com novidades. Empreendedorismo, tecnologia, gestão. De repente... Dentro do podcast, uma dica do empreendedor, aí você entra lá no intervalo. Tamo juntos, pronto, tá aí, tá feito, tá lançado. Tamo juntos. Eu quero que você deixe para nossa audiência seus contatos aí, o seu @ do Instagram, como é que faz para mandar mensagem. Pronto, ótimo, muito importante. Anota aí o meu Instagram, Thiago com H, Thiago Rodrigo Empreendedor. Quando você entrar lá no meu perfil, de repente se tiver como colocar na tela, tá aí, quando for fazer aí a edição, vocês vão ver lá que tem lá um link, que é um token. Na hora que você clicar, ele já vai abrir meu WhatsApp, já vai abrir meu LinkedIn, vai abrir meu Instagram, meu WhatsApp, você pode falar direto. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo. Olha aí. Então, não esquece, @ Thiago Rodrigo Empreendedor. A nossa equipe aí, nosso diretor Filho vai colocar em destaque, tá? Esse @ porque você precisa conhecer o perfil do Thiago Rodrigo. Então, ele tem muita coisa lá que ele compartilha, ensinamentos, dicas do dia a dia de empreendedor, do que ele está fazendo no Instituto Voz, na Eliminice, até o dia a dia dele, ele está colocando lá sempre de forma muito rápida, didática, e claro, ali para aproximar você com ele, não tem burocracia, né, Thiago? Tem não, só demora para responder às vezes, mas eu respondo. Mas responde, viu? Pessoal, agradecer demais, meu amigo, sua parceria. Bora brindar aqui, Ari. Bora brindar aqui, ó. Brindar, né, Aê! Né? Sucesso, saúde pra nós. Agradecer demais, saúde, viu? primeiro sucesso. Isso, né? Agradecer sua vinda aqui. Obrigado. E dizer que para nós sempre é uma porta aberta, tá? Toda vez que o Thiago Rodrigues quiser utilizar aqui o podcast Quinto Rebelo para anunciar alguma novidade, algum, sei lá, lançamento, aqui é o lugar, viu? O seu palco, onde você vai entrar com o pé direito de forma muito correta, e a gente torce muito pelo seu sucesso. Já vou marcar o localizadorzinho lá no Apps. Olha aí. Gente, você que nos ouviu até aqui, nos viu aí no YouTube, acompanhando o nosso trabalho,
Muito obrigado. Não esquece de dar o joinha, de ativar as notificações no YouTube. Segue o nosso canal, vai lá, segue, porque você vai receber sempre um conteúdo novo, qualificado, de pessoas que de fato são relevantes em sua área de atuação. O Spotify também dá os 5 estrelas. Todo esse engajamento, pessoal, ajuda lá o algoritmo a botar o nosso conteúdo em evidência. E você, claro, nossa audiência, que a gente agradece por esse tempo que passamos juntos. E vem muito mais por aí. Aguarde. Até o nosso próximo episódio do podcast Quinto e Rebelo. Tchau!